Depois da saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment, mais um escândalo no São Paulo. Harry Macis virou alvo de uma investigação interna. Tudo por causa da sua filha, Cristina Macis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Macis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Macis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Macis disse que os culpados têm de ser punidos e, se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia 2.300.000 reais mensais, sendo 1.200.000 pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e, embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse 1.200.000 que eram pagos pela Superbet ao Oscar foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses 14.400.000 ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Harry Macis. Ainda não há uma decisão tomada e, diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. O Cauli chegou, foi apresentado, é o 5º reforço que chega sem custos para a temporada. O São Paulo está atento ao mercado, de olho em oportunidades, mas sempre seguindo aquela regra de só contratar jogadores a custo zero e que não tenham salários exorbitantes. Só para completar o noticiário tricolor, contar que a comissão de ética formada no São Paulo fará audiência com Douglas Schwartzman e Mara Casares no dia 23 de fevereiro, ainda sobre aquele escândalo envolvendo a exploração de um camarote. Já o São Paulo está mais perto de alcançar rescisão do contrato do meia atacante Oscar. O atleta decidiu se aposentar no fim do ano passado depois de problemas cardíacos. Só que o seu vínculo com o São Paulo só se encerraria em dezembro de 27. E ele estava cobrando 2 milhões de dólares de luvas, prêmio que ainda não foi pago. A gente está falando de mais de 10 milhões de reais. Isso sem falar em todas as coisas atrasadas. O São Paulo tinha direitos de imagem e luvas atrasados do primeiro ano de contrato entre as partes. O São Paulo concordava em pagar essa dívida, mas não aceitava pagar os 2 milhões de dólares de luvas que ainda estavam por vencer. O Oscar acabou fazendo uma concessão, o São Paulo também cedeu. O pagamento parcelado até 2027 foi aceito pelas duas partes e a tendência é que um próximo encontro na semana que vem sirva para sacramentar esse acordo para que o Oscar enfim possa rescindir de vez com o São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que o presidente Harry Macis tem sofrido para se livrar de uma estrutura montada por Júlio Casares. Assim que assumiu a presidência, o Macis já dispensou uma série de pessoas muito próximas ao Júlio.
Foram demitidos, por exemplo, Márcio Carlomagno, que era o CEO do clube, rescisão que custou R$600 mil. O assessor do Márcio, Moisés Assayag, vai ter direito a uma multa de R$1.300.000. Outros diretores também já caíram, o Dedé no Social, o José Eduardo Martins, na frente da diretoria de comunicação. Importante registrar que o presidente tentou fazer alguns outros movimentos, mas foi aconselhado a desistir porque multas dos contratos de assessores e diretores chegariam a até R$50 milhões. Por mais incrível que possa parecer, o número é assustador. De qualquer forma, com as primeiras dispensas, o São Paulo já economiza até o fim da temporada cerca de R$4 milhões em salários. Quero contar ainda que a política do São Paulo segue efervescente, porque Douglas Schwartzman, que precisou se afastar do cargo de diretor das categorias de base, decidiu pedir a exclusão de Vinícius Pinotti e de Fábio Maris do quadro de conselheiros do São Paulo. Ele alega que a dupla comprou áudios pagando R$400 mil para divulgar e vazar aquela história do camarote que obrigou ele e a Mara Casares a se afastarem do clube. E essa decisão, esse episódio de comprar áudios fez muito mal à imagem institucional do São Paulo. O presidente da Comissão de Ética do Tricolor aceitou o pedido do Douglas Schwartzman e marcou uma audiência, 2 de março, quando o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti terão de se defender para não correrem o risco de serem expulsos do quadro de conselheiros. Importante registrar que o Pinotti está sendo trabalhado para virar presidente do Tricolor a partir de janeiro de 2027. E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do Tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: aí, Sandro, o São Paulo está na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos, se você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo, porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, 1 gol e 1 assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o Tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o Tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade, que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei 2 fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube.
O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho e tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.